Ok, Henrique, obrigado pela apresentação, obrigado pela participação da banca, pela participação de quem está acompanhando. Agradeço aí a FEA, Colômbia, onde eu fiz parte dessa pesquisa, e a empresa que eu trabalho, a Companhia de Desenvolvimento de Minas, por me permitir conciliar meu trabalho com esse desafio importante, né? E ao Henrique por ter comprado esse desafio junto comigo. Vou passar aqui para o próximo slide. Uma introdução geral, né? O título já foi colocado. É importante, antes de entrar nos ensaios, apresentar o que é atenção, né? Todos têm uma ideia geral do que é atenção. Nesse trabalho, a atenção é definida como um recurso cognitivo e com alguns atributos, né? Ele é escasso, tem capacidade limitada, ele implica seleção, nós temos que selecionar aquilo em que nós vamos estar atentos, implica também intensidade, podemos estar mais ou menos atentos a determinado atributo. Ele flutua ao longo do tempo, não só os níveis de atenção individuais, mas os níveis agregados de atenção flutuam ao longo do tempo, e nem sempre a atenção tem relação direta com a utilidade. E qual o papel da atenção nos tempos atuais, né? Muitos categorizam os tempos atuais como a era da informação. A cada 2 anos e meio, estima-se que a quantidade de informação digital armazenada duplica. E estima-se também que nos últimos 30 anos foram armazenados 5 zettabytes em informação digital, que é 5 junto com 21 zeros. Então, a geração e a publicação de informação, principalmente nos meios digitais, no meio online, tem sido cada vez maior. E os mercados também estão cada vez mais integrados, e isso torna cada vez mais importante a necessidade de uma tomada de decisões ágil. E para se tomar decisões, obviamente, é necessária atenção. Como eu falei, a atenção é um recurso escasso, e isso faz com que esse recurso tenha se tornado gargalo em muitos processos de tomada de decisão, e suas peculiaridades podem até, a ponto de suas peculiaridades ficarem determinantes em mercados financeiros, em dinâmica de preços e em outros mercados, em outras situações. Mas isso justifica examinar o efeito da atenção no mercado financeiro, no mercado de capitais, que é o objetivo desse trabalho. Mas como que a gente mede a atenção? Ela é uma variável psicológica, não é diretamente observável, mas existem diversas formas de medir. Trabalhos menos recentes consideravam como proxy de atenção níveis anormais em variáveis de mercado, por exemplo, quando retornos estão em níveis anormais, quando volatilidades estão em níveis anormais, volume de transações. Então, essas variáveis, obviamente, quando estão anormais, capturam a atenção. Só que, ao mesmo tempo, são variáveis do próprio mercado, então carregam em si uma endogeneidade que pode dificultar inferências. Por outro lado, outras pesquisas examinam as mídias, né? A publicação de notícias referentes a determinado ativo, o volume dessas publicações, o tom dessas publicações, mas, da mesma forma, esse tipo de variável tem suas limitações, né? São pouco customizadas, as frequências não são muito altas, e um ponto muito importante é que não necessariamente a publicação de uma notícia sobre um ativo implica que o investidor capturou sua atenção sobre aquilo, né? Que ele leu aquela notícia. E com os avanços nos processos de digitalização, de inclusão digital, começou-se, né, as pesquisas mais recentes começaram a usar o nível de atividade online como medida de atenção. Hoje, todos os processos financeiros são todos feitos online. Então, a quantidade de acesso ao home broker, a quantidade de visualizações da sua carteira no seu painel da corretora, isso tudo se tornou disponível para as pessoas com o advento do Big Data e outras inovações, e muitas pesquisas passaram a usar essas séries de tempo, né, de volumes de busca, volume de acessos, como medida de atenção. E esse trabalho usa essas medidas. Uma das formas de ver a atenção é a quantidade de buscas efetuadas em sites de busca, né? O Google é, de longe, a ferramenta de busca mais usada no Brasil e na maioria dos lugares do mundo. 96% das buscas
feitas em sites populares como o Google são feitos no Google, no Brasil. Então, usar o volume de buscas realizadas no Google tornou-se uma importantíssima medida de atenção, uma proxy de atenção do investidor, mas especificamente de uma classe de investidor que é a do investidor individual, investidor não profissional. Porque o Google é uma ferramenta popular, gratuita, ela não é especializada em finanças. Apesar dela ser a fonte de dados financeiros para muita gente, ela não carrega as funcionalidades de ferramentas proprietárias, né? Então, ela é normalmente usada por um investidor não profissional. E o portal Google Trends do Google disponibiliza para quem quiser a quantidade de buscas de determinada palavra-chave feita nos últimos dias, nas últimas semanas, customizada por região, comparativamente com diferentes palavras-chave. Então, se tornou uma importante fonte de informações científicas e até para algoritmos de negociação. Por outro lado, falando agora das ferramentas profissionais, né, as provedoras de informação, todos conhecem a Bloomberg. Os terminais da Bloomberg são fontes de informação financeira muito relevante e muito usadas por investidores profissionais. Vocês veem à direita aí que é a fonte de informação de analistas, executivos, traders. Então, diferente do público-alvo do Google, a Bloomberg, que é um terminal caro, né, tem diversas funcionalidades, ferramenta poderosíssima, mas manter terminais desses requer $20 mil por ano. E a Bloomberg, que é a líder nesse tipo de mercado, disponibiliza uma variável que é a quantidade de acessos a notícias e informações sobre determinado ticker, sobre determinada ação ao longo do tempo. E essa, então, é usada nesse trabalho como proxy do investidor profissional. Então, esse trabalho usa como proxy para a atenção do investidor o volume de buscas. E são 3 variáveis. O GSV, o volume de buscas no Google, que é uma proxy para atenção não profissional. O BSV, que é o volume de buscas na Bloomberg, que é uma proxy para atenção profissional. E uma variável que eu chamo aqui de atenção do investidor não profissional isolada, né? Inclusive, foi uma sugestão do professor Lucas da banca numa das qualificações. Aqui eu uso o resíduo da regressão do GSV contra o BSV, ou seja, eu isolo da flutuação das buscas no Google a variância explicada pela variância da série de buscas na Bloomberg. E lembrando que a atenção não profissional nesse trabalho é sinônimo de atenção do varejo, atenção não sofisticada, atenção do investidor individual. Então, essas siglas são usadas no meu trabalho nas próximas páginas para indicar essas importantes variáveis que são alvo dessa pesquisa. Passada essa parte introdutória, eu vou falar agora dos 3 ensaios em finanças comportamentais desenvolvidos nessa pesquisa. O primeiro deles intitulado Descoberta da Informação, que eu verifico o efeito da atenção na eficiência de mercado. O segundo, que é a indução de pressão nos preços, que é o efeito da atenção na volatilidade do mercado. E o terceiro, que eu chamo de comportamento de avestruz, em que eu vejo o efeito da atenção não no nível da volatilidade, mas na sua assimetria. Falando um pouco agora desse primeiro ensaio. Esse aqui é um fluxo esquemático só para exemplificar que você tem no mercado choques fundamentais, choques de valor, por exemplo, uma determinada empresa divulga um fato relevante. Isso, obviamente, captura a atenção de alguns investidores que vão querer se aprofundar sobre o que é aquele fato, o que é aquele choque. Normalmente, ele vai fazer uma busca online. Se ele encontrou uma notícia positiva, ele vai comprar no mercado, essa força compradora joga os preços para cima. Se a notícia é negativa, ele vende no mercado. Esse fluxo que é até trivial é para mostrar, para enfatizar que a atenção é um requisito necessário para que os choques fundamentais se reflitam nos preços dos ativos. Atenção é pré-requisito para incorporação das informações nos preços. Quando a gente fala de incorporação de informação no preço, logo vem à cabeça a eficiência de mercado, né, que é incorporação imediata das informações nos preços. Então, o que eu testo nesse ensaio é se a atenção determina maior eficiência dos preços, maior eficiência do mercado de capitais brasileiro. E essa avaliação é feita através de uma forma de se olhar a incorporação das informações nos preços, que é a previsibilidade, né? A eficiência de mercado requer que os mercados não sejam previsíveis, né? Não apresentem autocorrelações. Então, é isso que eu
que é investigado aqui, se a atenção determina menor autocorrelação nos mercados, ou seja, menor previsibilidade. Quanto maior a atenção, mais imediatamente as informações são incorporadas nos preços. Então, esse é o modelo empírico. Para cada retorno de cada ação em cada dia, eu faço uma regressão contra os próprios retornos defasados no tempo e um componente de interação entre esses mesmos retornos e o volume de buscas, que é uma proxy de atenção. Aqui eu utilizo dados diários de 2011 a 2017 das 67 ações que fizeram parte do Ibovespa no segundo quadrimestre de 2018. Nesse ensaio, nós usamos ações ao invés de índice, porque o índice Ibovespa, por exemplo, não apresentou autocorrelação. E aqui eu preciso filtrar das 67 ações aquelas em que eu tenho casos de autocorrelação dos retornos, que naturalmente não é muito comum, para ver se nesses casos de autocorrelação essa componente de interação tem um efeito mitigador. No caso da Ambev, por exemplo, eu não encontrei autocorrelação. Vocês veem aí que tanto usando como regressor o volume de buscas na Bloomberg quanto o volume de buscas no Google não apresentaram os retornos defasados um coeficiente significativo de determinação dos retornos atuais. Então, nesse caso, não há nada a ver, não há nada a investigar. Mas no caso da CSN, por exemplo, nessa amostra, eu encontrei uma autocorrelação quando eu uso o volume de buscas na Bloomberg, na defasagem 2. Vocês veem que o componente de interação apresenta, na mesma defasagem, um coeficiente também significativo de sinal inverso. Aqui está evidenciado o efeito mitigador desse componente de interação na autocorrelação. Então, aqui é possível ver que a atenção mitigou a previsibilidade dos retornos das ações da CSN, os retornos diários. Quando eu uso, em vez de retornos de buscas na Bloomberg, quando eu uso buscas no Google, que é uma proxy de atenção individual, também nesse caso eu encontro autocorrelação e o efeito mitigador na defasagem, na primeira defasagem. Aqui os resultados consolidados, né? Então, quando eu uso o volume de buscas na Bloomberg, eu encontrei na minha amostra 9 casos de autocorrelação, em 6 deles houve mitigação pelo componente de atenção. Quando eu uso o volume de buscas no Google, eu encontrei 11 correlações, em 6 casos houve mitigação. Quando eu uso a atenção não profissional isolada, foram 4 casos de autocorrelação e somente em um caso houve mitigação. Esses resultados sugerem que é um investidor profissional, né, aquele em que a atenção é medida pelo volume de buscas na Bloomberg, que tem um papel predominante de mitigador de autocorrelação ou de indutor de eficiência no mercado. Esse efeito é menos indicativo na atenção individual. Encerrando esse ensaio, no próximo eu vejo que a atenção individual tem um papel predominante um pouco diferente, né? Ele não é tão indutor de eficiência, tem um papel de indutor de volatilidade. É isso que eu investigo nesse segundo ensaio. Esse desenho esquemático é parecido com o do primeiro ensaio, com a diferença de que vocês veem que na segunda etapa eu focalizo na atenção do investidor individual e eu dou uma ênfase na força compradora e vendedora, referenciando a teoria de Lux e Marchese em 2017, que determinaram que existe uma volatilidade inerente das interações entre os agentes de mercado, uma volatilidade não fundamental que faz com que os mercados tenham preços mais voláteis do que os valores fundamentais propriamente ditos. Então, existe uma volatilidade resultante da atuação de uma classe de investidor que são os noise traders. Noise traders, eles, por serem mais, se aterem mais a análises gráficas do que a análises fundamentalistas, e o fato de investidores individuais serem os mais suscetíveis a atuar como noise traders, e esses investidores individuais apresentam vieses comportamentais que muitas vezes adicionam volatilidade não fundamental a esses mercados, né? Esses noise traders muitas vezes confiam em gurus de mercado, apresentam comportamento de manada muito mais predominantemente do que os investidores institucionais. Então, a ideia desse ensaio é verificar se os investidores individuais, se a atenção deles determina maior volatilidade nos mercados, e se essa volatilidade é de fato um transiente, sugerindo que seja algo não fundamental.
É isso que eu testo nesse segundo ensaio. O modelo empírico é esse, eu uso vetores autorregressivos com base em 3 séries de tempo. A volatilidade do Ibovespa diária, né, medida por um modelo Garch de ordem 2 e 1, distribuição T, o volume de buscas no Google da palavra-chave Bovespa, né, outras palavras-chave são usadas em testes de robustez, e o volume de transações diário também do Ibovespa. Então, essas 3 séries são regredidas contra elas mesmas, defasadas no tempo, e eu uso como amostra dados diários de 2004 ao primeiro TRI de 2016. Aqui são os resultados, cada coluna é uma das regressões, né? Em azul, aqui eu mostro os resultados em ordem 3, mas no trabalho eu uso como robustez outras ordens. Em azul, vocês veem os resultados das autocorrelações. Como esperado, todas as séries têm autocorrelações significativas. Em verde, o efeito da atenção na volatilidade. Então, vocês veem que, em linha com a hipótese de pesquisa, a atenção individual induz uma maior volatilidade no Ibovespa no próximo dia. E na terceira defasagem, esse coeficiente apresenta um coeficiente também significativo de ordem inversa, sugerindo que esse efeito é temporário. Também é possível ver nesses resultados que a atenção individual determina maior volume de transações, o que é esperado, que o volume de transações determina maior volatilidade e também determina maior atenção. Aqui, nas funções de resposta ao impulso, os resultados corroboram com essas regressões. O interessante desse trabalho é que a atenção determina maior volatilidade de uma forma muito mais predominante do que o contrário, né? Aqui você vê um choque na volatilidade, ele toca o zero muito mais rápido, né? De forma muito... e o efeito é muito menos significativo do que o efeito inverso da atenção individual na volatilidade, que é um choque que tem uma resposta que dura muito mais. Então, esse segundo ensaio evidencia que existe um efeito da atenção individual na volatilidade do Ibovespa, e essa devido à sua atuação como noise trader. O terceiro ensaio, eu verifico se a atenção tem um efeito na assimetria da volatilidade do Ibovespa. Esse é um fluxo esquemático dessa hipótese. Ele é feito com base em 3 hipóteses, 3 teorias desenvolvidas por trabalhos anteriores, e elas estão nos quadrados em preto mostrados nessa página. A primeira da assimetria da volatilidade. É um fato estilizado que a volatilidade é maior em tempos ruins do que em tempos bons equivalentes. Outro efeito é o efeito avestruz, que foi relatado por Carlson e outros em 2009. Esse efeito determina que os investidores eles evitam acessar suas carteiras, eles evitam acompanhar o mercado em tempos ruins. Isso acontece porque psicologicamente tem um efeito ruim na utilidade, quando você quando você percebe de forma determinística que você teve uma perda no seu patrimônio em momentos de crise. Isso faz com que você evite visualizar o mercado e acabe mantendo sua crença mais probabilística de que sua carteira está indo mal. Então, esse efeito mostra que em tempos ruins a atenção é menor do que em tempos bons. Tem um efeito de queda na atenção em tempos de crise. Esse efeito, inclusive, é o que faz com que você tenha crises de liquidez, choques de liquidez em crises, e as crises duram mais tempo do que deveriam, e diversas outras implicações não são em mercados financeiros. E a terceira hipótese anterior é essa do ensaio anterior, de que a volatilidade ela sofre uma indução adicional por atenção individual. Então, a atenção induz maior volatilidade ao mercado. Combinando esses 3 efeitos, eu tenho aqui a hipótese desse terceiro ensaio. Em tempos ruins, a volatilidade sobe mais do que em tempos equivalentes, devido à sua simetria, mas em tempos ruins a atenção também cai por causa do efeito avestruz. Quando a atenção cai, ela induz menos volatilidade. Então, a sobre-reação na volatilidade que acontece em tempos ruins, ela é mitigada por uma menor atenção, por menores níveis de atenção. Já em tempos bons acontece o contrário. A atenção aumenta e a volatilidade, que deveria subir menos do que em tempos ruins equivalentes, tem esse efeito mitigado porque o aumento da atenção determina uma maior volatilidade. Combinando isso tudo, eu chego na hipótese de que a atenção determina uma redução nos níveis de assimetria da volatilidade. A atenção diminui esse desequilíbrio que existe entre os níveis de volatilidade nos tempos ruins
e os níveis de volatilidade em tempos bons. Então, como que eu meço a simetria? O primeiro passo é obter uma série de assimetrias da volatilidade do Ibovespa. Isso foi feito através de uma modelagem à parte da série de retornos do Ibovespa. O à parte ele é um aprimoramento do GART, em que ele tem um componente que mede a simetria, é o gama dessa tabela. Aqui, só como teste, eu regredi toda a minha amostra, modelei, né, uma parte para toda a minha amostra, e tive aí um gama significativo e no valor de 0,56. Mas aqui a ideia é obter uma série temporal de gamas. Então, a minha amostra foi dividida em janelas móveis de 2.000 dias, com isso eu obtive em torno de 1.400 regressões e extraí de cada regressão dessa os gamas do meu modelo à parte. Esse foi um trabalho que exige um esforço computacional muito grande, em torno de mais de um dia aí de processamento para obter essas convergências. Então, aqui eu obtive a série temporal de gamas e aqui eu apresento a frequência de distribuição dela. Tem uma heterogeneidade, mas todos os valores são positivos, como esperado, né? A volatilidade é um fato estilizado de que ela tem uma simetria positiva, né? Ela tem uma natureza contracíclica. E aqui eu usei como amostra retornos diários do Ibovespa de 2013 a 2018. Sem considerar o tamanho da primeira janela. Esse é o modelo empírico, né? Depois de obter as séries temporais de gama, o que eu fiz foi regredi-las contra as variáveis de atenção, para ver se a atenção tem um efeito nos gamas. E também usei variáveis de controle. Aqui, como usei a palavra-chave Bovespa, e usei os 3 tipos de atenção que eu tenho nesse trabalho, né? Atenção profissional pelas buscas na Bloomberg, atenção individual pelas buscas no Google e o resíduo da atenção individual. Aqui vocês veem que não foi evidenciado um efeito da atenção profissional na assimetria da volatilidade do Ibovespa, mas esse efeito aparece nas 2 regressões usando a atenção individual. Então, eu confirmo, evidencio aqui, o resultado está em linha com a minha hipótese de que existe um efeito da atenção do investidor individual mitigador, redutor da assimetria da volatilidade do mercado. As variáveis de controle também apresentaram resultados interessantes. Elas mostram que o Ibovespa normalmente é mais assimétrico, a sua variância, né? Quando a capitalização de mercado do Ibovespa está menor, quando é seguido de momentos de queda, de uma trajetória de queda, e quando a relação entre o valor de mercado do seu equity e seu valor contábil está em proporções maiores, né? Não tive evidência de que existe uma influência da alavancagem na assimetria do mercado, que vai um pouco contra um trabalho seminal que mostra que a assimetria da volatilidade do Ibovespa advém de um efeito de alavancagem, mas é uma evidência bem controversa. Vários trabalhos também não encontram esse efeito. Então, aqui eu verifiquei que é a atenção individual que tem esse papel redutor da simetria, o que faz sentido, porque no ensaio anterior eu vi que é a atenção individual que induz maior volatilidade nos mercados. Aqui, corroborando com o resultado das regressões, eu subdividi minha amostra em quartis, de acordo com o nível de atenção, e é possível ver que a simetria média no quartil de maior atenção é 12% menor que a simetria média no quartil de menor atenção. Terminando agora os 3 achados, partindo das considerações finais, como eu falei, a atenção é um recurso cognitivo de capacidade finita, é influenciado por atributos específicos e por saliências em atributos específicos, é um recurso cognitivo que é bastante influenciado por aspectos psicológicos. Isso tudo motiva o desenvolvimento de trabalhos que avaliam os efeitos da atenção e os determinantes da flutuação da atenção em mercados não só financeiros, como outros tipos de mercado. E várias pesquisas estão abordando essa interessante ideia, né? Esse trabalho inova porque é o primeiro que avalia o efeito da atenção na volatilidade do Ibovespa em nível diário, é o primeiro que avalia o efeito da atenção individual e profissional na assimetria do Ibovespa, e é o primeiro a olhar o efeito da atenção profissional na eficiência de mercado em nível diário. E ele abre caminhos para interessantes pesquisas, para olhar, por exemplo, quais esses efeitos são mais dominantes em determinados momentos,